galera, tudo bem? Final do século XVIII até meados do século XIX ficou marcado na história como o grande século das revoluções, porque durante este período, esse contexto histórico foi marcado por uma série de transformações políticas, sociais, econômicas, culturais que mexeram literalmente com todas as estruturas de organização e da ordem mundial nesse momento. E hoje a gente vai discutir no vídeo uma dessas grandes transformações. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a independência dos Estados Unidos e tentar entender um pouquinho o contexto do acontecimento desse processo de independência e por que esta independência ela é tão importante na história. Então eu acho que o primeiro elemento a gente entender é por que esta independência ela marca a história. Porque os Estados Unidos é um país rico, poderoso, política, economicamente, culturalmente? Não. É porque este processo de independência que deu origem ao que é os Estados Unidos da América foi o primeiro processo de separação entre uma colônia e uma metrópole, né? Dentro daquele processo da colonização que nós tivemos lá com as grandes navegação, né? E as expansões marítimas lá a partir do século XV, XVI. Então, naquele momento do século XVIII, vindo com esses grandes processos de transformação, de racionalização, da expansão dos ideais e das ideias iluministas, esta colônia, né, por uma série de fatores que a gente vai tentar entender este contexto agora, né, provocou e promoveu a separação e o surgimento de um novo país na história, né, que marcou e justamente serviu de exemplo para outros processos semelhantes a este ocorrerem. Mas para a gente conseguir entender este processo da independência dos Estados Unidos, como que ele se desenha, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, lá para o processo de colonização. Então a colonização inglesa aqui na América, né, no continente americano, ele se dá basicamente a partir do século XVI, quando a Inglaterra começa a incentivar a vinda desses colonizadores aqui para a América, né? Mas em especial esses colonos que vêm para cá, eles vêm com um outro conceito de colonização, aquele conceito de povoamento, já que a grande maioria deles, daqueles colonos que vêm aqui para a América, eles estão vindo, fugindo principalmente das grandes perseguições religiosas provocadas pela Reforma Protestante. Então essa galera que vem para cá, vem com o intuito de criar aqui uma nova terra, uma nova organização social, política, uma nova sociedade literalmente para se viver e para que eles pudessem então construir o seu futuro aqui, né? Por isso, de certa forma, os Estados Unidos é marcado como a terra da liberdade, né? A terra da oportunidade, justamente porque eles vêm para cá com esta concepção e criam e estabelecem uma sociedade aqui com esta perspectiva de povoamento, de ficar aqui, de criar sua família aqui, de construir uma nova vida literalmente aqui na América nesse sentido, né? Por causa desse contexto, esta colonização que vai dar origem às famosas 13 colônias, ela vai se dar com um processo ou com uma característica muito forte de autonomia. Esses colonos vão estabelecendo-se aqui, vão criando a sociedade aqui baseada em uma autonomia, com liberdade política, com liberdade social, inclusive com liberdade econômica. Então os colonos aqui da América, eles não são submetidos, os ingleses, não são submetidos àquele pacto colonial, né? Aquele sistema de exploração, de controle, como, por exemplo, foi a história da colonização brasileira aqui por parte dos portugueses. Então eles criam essa autonomia, estabelecem comércio, inclusive o famoso comércio triangular, onde esses colonos ingleses pegavam produtos, comercializavam com a América Central, com a África, depois com a América de novo, né, com a América Central e América do Norte, enfim, eles faziam esse roteiro triangular basicamente entre esses três pontos. Então eles se constituem com essa autonomia. Isto favorece um significativo desenvolvimento econômico, social, né, para estas 13 colônias, tá? E isto é uma realidade desta galera até basicamente no século XVIII, quando justamente este desenvolvimento começa a colocar em choque, porque essas economias começam a competir justamente com a Inglaterra. E aí a burguesia inglesa começa a ver as 13 colônias aqui da América
como uma ameaça justamente para o seu desenvolvimento, né? E não como uma fonte de renda, literalmente como Portugal via o Brasil, como a Espanha via seus territórios aqui na América. E aí começa a haver um processo de mudança, né? No sentido de tratamento dos ingleses perante as 13 colônias aqui. E a partir do século XVIII começam a aparecer uma intenção de se criar medidas restritivas para limitar esta autonomia, esta liberdade das 13 colônias e dos colonos. Aumento de impostos, criação de novos impostos, criações de alguns monopólios sobre algumas atividades econômicas aqui justamente para favorecer a burguesia econômica inglesa, né? Lá da Inglaterra, lá da Europa, nesse sentido. E aí nós vamos ter um acontecimento que vai ser fundamental nesse processo. A famosa Guerra dos 7 Anos, travada entre França e Inglaterra entre 1756 e 1763. Esta guerra provocada por disputas de território, tá? E também pelo comércio de peles e pescas aqui da América, já que os franceses colonizaram o que hoje é, respectivamente, o Canadá. Então essa disputa econômica entre eles, na verdade essa disputa já vem de muito tempo, é uma guerra que se arrasta da Europa para cá, né? E esta disputa, por causa dessas atividades comerciais, acaba colocando em choque, né, esses dois países. A Inglaterra sai vencedora, inclusive como vencedora exige da França uma indenização onde ganha regiões do que hoje é o Canadá e hoje é uma parte do território do país dos Estados Unidos, e também ganha a Índia, né, nesse sentido. Mas a Inglaterra sai desta guerra completamente comprometida economicamente, né? Os gastos são enormes, né? A instabilidade econômica é gigantesca para a Inglaterra nesse momento, e é justamente nesse contexto que a Inglaterra começa a exercer o seu poder sobre as 13 colônias, criando medidas restritivas ainda mais duras, mais severas, criação de novos impostos, aumento dos impostos que já existiam, e aí isso começa a cercar, né, os colonos ingleses aqui, ou as 13 colônias nesse sentido. Entre essas famosas medidas tomadas pela Inglaterra, nós vamos ter a Lei do Açúcar em 1764, a Lei do Selo em 1765 e a Lei do Chá em 1773. Né? E a grande gota d'água para o movimento que vai acabar levando literalmente a guerra de independência é as Leis Intoleráveis de 1774. E a partir daí, os colonos passam a exigir ou passam a se organizar contra essas medidas restritivas, sentindo-se incomodados, sentindo-se explorados, e é óbvio que em cada dessas medidas os colonos vão reagir, vai ter reações, né, como o impacto dessas medidas dos ingleses perante as 13 colônias. E isso vai desenhando este contexto do que vai ser a guerra e o processo de independência. Mas esta guerra de independência vai ser um tema para um próximo vídeo, que logo logo ele vem por aí, tá? Gostou do vídeo? Deixa sua curtida, segue o canal, comenta, compartilha e até a próxima.